E agora, você sabe, né? Toda segunda-feira é o dia dela. Edi Oliveira, a nossa nutricionista. Tudo bem, Edi? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada, né? Hoje com um tema que eu amo, importantíssimo. E eu sempre falo que conhecimento a gente não guarda, a gente espalha para poder as pessoas, né, ter uma boa qualidade de vida, ter mais saúde. Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui, né? Total. A gente poder disseminar a saúde para o maior número de pessoas possíveis, né? E o rádio tem essa, eu acho interessante, assim, porque o rádio tem essa função, né? É uma coisa que vai até lá, eu imagino assim, eu trabalho em outro órgão, que eu vou lá na zona rural, e eu sei que eu escuto lá o rádio, eu lembro da gente aqui. Como é importante, e lá ele está escutando. A gente alcança até pra caralho, mas a gente alcança o mundo todo através do aplicativo, sim. Enfim, de todas as plataformas, né? É fantástico mesmo o poder do rádio, né? E a gente poder interagir com os nossos ouvintes melhor ainda. Com certeza. Porque é um público que já sabe que a gente fala de saúde, né? O programa Doutor Me Consulta vai completar 8 anos agora, ano que vem. 8 anos levando informação para a população. Isso é fantástico. E o tema de hoje é fantástico também. Eu adoro. A importância da microbiota intestinal na mulher em menopausa. Esse é o nosso assunto de hoje, você já está convidado para participar. 991541079. Edi, eu quero que você explique pra gente o que é a microbiota intestinal e por que ela é tão importante para a saúde da mulher. Fala pra gente. Então, já ia falar. Primeiro vamos identificar e esclarecer o que é a microbiota. Gente, microbiota intestinal, quando a gente fala de microbiota, a gente está falando ali do que a gente tem, né, dentro do nosso intestino, que são bactérias, vírus, protozoário. E ali ele está formando uma colônia onde vai ser, vamos dizer assim, formado substâncias que essas substâncias, ela pode ser benéfica ou então pode ser maléfica. Vai depender muito do que você dá de alimento para essa microbiota. Então, hoje a gente não fala só de bactéria quando a gente fala de intestino. A gente fala desse conjunto todo, que é muito importante. Aí hoje você já escuta muito nos estudos a palavra microbioma. Então, microbioma é isso tudo. É tudo que a gente tem no intestino, que são bactérias, vírus, protozoário, que eles fazem ali quando a gente se alimenta, que é a formação de substâncias, por exemplo, que a gente fala são ácidos graxos de cadeia curta, que é muito legal, porque são substâncias anti-inflamatórias que a gente precisa. E quando a gente não dá bons alimentos para essa microbiota, ela também vai produzir, a gente chama de LPS, né? Que são substâncias que vão inflamar. E entender também que esse microbioma, ele faz uma coisa muito importante no intestino, principalmente de uma mulher em menopausa, né? Ele tem o controle do estrogênio. Então, ele regula a eliminação do estrogênio. Então, o que a gente chama de estroboloma hoje, muito estudado. Hoje, principalmente na mulher que está entrando na perimenopausa e menopausa, a gente sabe que é muito importante essa mulher ter esse intestino bem cuidado. Por isso que eu trouxe esse tema para a gente debater, que às vezes a mulher não sabe, né? Então, assim, ter esse intestino bom é você ter um intestino que a gente fala que ele não está em desbiose o tempo todo. E a gente tem como fazer isso, né? E para evitar exatamente a questão desse estrogênio tá a gente fala assim, recirculando. Vou explicar um pouquinho isso. O que é que acontece? Nós produzimos estrogênio é liberado, né, para todas as células, vai lá fazer as funções dele, mas ele vamos dizer assim, ele é recaptado, levado na corrente sanguínea, passa pelo intestino para ser eliminado. Isso se eu tenho um estroboloma bom, né? Que eu estou ali produzindo ácido graxo de cadeia curta. Se eu não tenho esse estroboloma bom, eu tenho ali um intestino ou diarreico, ou com constipação, aquele intestino que vive, estou com problema, estou inchada, estou cheia. Esse intestino, ele está em desbiose. E o que é que acontece? Esse estrogênio, ele não é eliminado via intestino, ele é recirculando. E aí você vai aumentar esse nível de estrogênio. Numa mulher em menopausa, a gente sabe que ali pode correr risco de
câncer de mama, por exemplo. Então, a gente tem que entender isso. Ainda mais porque, se for essa mulher em sobrepeso e obesidade, a gente sabe que as células adiposas também fazem essa produção de estrogênio, e esse estrogênio precisa ser eliminado dessa maneira: intestino, fígado, intestino e para fora. Então, a gente precisa manter esse ciclo bem importante da mulher bem alinhado com o intestino bom. E quais são as mudanças que acontecem na microbiota durante a menopausa? Então, se a mulher não cuida dessa menopausa, ela vai ter problema gastrointestinal, né? Se ela não se alimenta legal, se ela não tem o consumo de fibra adequado, ela pode ter a maior produção que a gente fala de bactérias gram-negativas, que não são as probióticas, vamos pensar assim. Entender que a gente, dentro do nosso intestino, outra coisa, entender primeiro que a gente tem mais bactéria no nosso organismo do que mesmo célula. Então, e sem ela a gente não sobreviveria. Para entender, não é que elas são ruins o tempo todo. Elas são ruins, Hélio, quando elas não estão em equilíbrio, que a gente fala em eubiose. Então, quando eu tenho bactérias gram-negativas em maiores, né, em quantidades maiores do que as probióticas, aí a gente tem um problema. Entender isso também. Então, quando é que a gente faz isso? Quando a gente não dá comidinha para nossas bactérias boas. Entender outra coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo tô constipado, tô em desbiose, vou comprar um probiótico. Se você não trata o intestino, o probiótico que você tomou, ele vai ser eliminado. Primeiro a gente tem que tratar esse intestino, melhorar essa alimentação, dar fibra para esse intestino, que é o que a bactéria gosta, para poder você colocar o probiótico. Então, quando eu faço uma modulação intestinal, por exemplo, numa mulher, em qualquer pessoa, vamos pensar assim, mas então, já que a gente está falando de mulher em menopausa, primeiro eu ajusto tudo. Então, eu ajusto a alimentação, eu vou colocar ali o que está faltando, porque geralmente a gente vê falta de, por exemplo, enzimas, eu tenho que modular a questão da permeabilidade intestinal, que a desbiose às vezes é tão grande que a gente fala que no lugar de sair as substâncias que eu falei, elas saem em tamanhos muito grandes, bioquimicamente falando. Então, a gente ajusta isso, só depois de 10 a 15 dias é que eu entro com probiótico, que são as bactérias. Então, aí ela tem comida, eu ajustei aquele intestino, então agora ela vai sobreviver ali. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Ir na farmácia, comprar um probiótico, que não é barato, e jogar porque o fulano disse, ciclano disse, aí não tem o resultado esperado. Então, a gente precisa entender isso. Quando você está tomando um probiótico, bactéria é viva, gente. Olha, tem mensagens aqui. A Mariana, ela diz: Oi, Edi, tenho 48 anos, moro aqui no Asa Branca. Desde que entrei na menopausa, percebo que meu intestino ficou muito irregular, alternando entre prisão de ventre e episódios de diarreia. Gostaria de saber se isso pode estar relacionado ao desequilíbrio da microbiota intestinal e se uma reeducação alimentar realmente poderia ajudar a regularizar esse problema. Exatamente isso que a gente acabou de falar. Mariana, você precisa de uma reeducação alimentar, entendendo o que é que você precisa no teu intestino. E por que acontece isso? Exatamente porque existe ali uma mudança na questão hormonal, né, na perimenopausa. E aí, entender que você precisa reeducar, mas colocando fibra, sabe? Tomando muita água, fazendo atividade física, porque você vai também melhorar o movimento peristáltico. E aí você vai ter uma microbiota desejável, que a gente sabe, para mulher em menopausa, né? Então, você fazendo isso, você vai evitar desequilíbrio hormonal, que já é muito grande nessa fase, né? Então, ela precisa estar bem ajustado. Então, eu falo muito assim, a reposição hormonal, ela é bem feita, ela é super útil para a mulher, mas se ela não é, vamos dizer assim, o tudo. Se a gente não faz uma reposição e não cuida dessa alimentação, a reposição também não vai ter uma resposta muito boa. A gente já sabe disso. Então, cuida do teu intestino, melhora aí a questão da fibra, entender por que você está tendo essa diarreia ou essa prisão de ventre. É muita questão também de fermentação. Então, tudo isso precisa ser modulado. E aconselho procurar um nutricionista que entenda para poder fazer essa modulação intestinal. Essa nutricionista é Edi Oliveira, tá, Mariana? Procure ela, por favor. Lá na Fisioclínica, tá?
Deixa eu falar quem tá aqui também. O João Pedro, de 34 anos. Minha mãe tem 56 anos e está passando pela menopausa. Ela tem sentido muitos sintomas como cansaço extremo, irritabilidade e até queda de cabelo. Gostaria de saber se cuidar da microbiota poderia ajudar a amenizar alguns desses sintomas, mesmo não sendo diretamente ligados ao intestino. Vai ajudar muito em que sentido? Queda de cabelo, a irritabilidade, tudo isso, a gente tem que primeiro entender. Se ela fizer uma reposição hormonal, muitos desses sintomas, eles vão ser diminuídos, mas não vão acabar se ela não trata esse intestino, faz uma boa alimentação. Até porque, se você for entender essa queda de cabelo, pode ser falta de vitamina, né, principalmente do complexo B. Então, se você tem uma desbiose, você não vai ter uma boa absorção desses nutrientes, dessas vitaminas. Então, tá tudo muito interligado. Se ela faz uma reposição hormonal e não cuida desse intestino, então, esse hormônio ele não vai ser bem absorvido, entregue. Então, tem muita coisa a ver, sim. A menopausa é uma fase que eu digo que toda mulher vai passar e tem que passar. Não é uma doença, mas a gente precisa ter um olhar para ela de mais carinho, de mais cuidado, né? Então, é um tempo onde a mulher, às vezes, ela já está saindo, né, do emprego, ela já não cuida mais de filho, então ela já pode olhar mais para ela. Então, na menopausa, a gente tem que olhar para esses ângulos, sabe? Fazer atividade física, mudar estilo de vida, é muito importante. O que a gente vê na menopausa? A mulher vinha ali... E outra, vai ficar por mais quanto tempo sofrendo? Ela tem 56 anos, sim, né? Ela poderia estar fazendo aí o quê? Poderia já estar vendo o que está faltando de vitamina para ela, de hormônio, isso, né? Tudo isso para melhorar a qualidade de vida dela, né, com certeza. Melhorando a qualidade de vida, a menopausa é maravilhosa. Eu digo isso porque eu sou uma mulher menopausada e vivo minha vida super bem, mas assim, eu tenho minhas prioridades. Então, minha qualidade de vida, meu estilo de vida em primeiro lugar. A Ana Luísa, boa tarde. Tenho 50 anos, tenho lido bastante sobre probióticos, mas fico confusa com tantas opções, cápsulas, iogurtes, kefir. Queria saber mais se são realmente eficazes para mulheres na menopausa ou se existe diferença entre consumos probióticos e alimentos de suplementos. Não, calma que tá tudo junto e misturado aí. Então, assim, vamos lá. É aquilo que eu falei no início. Você primeiro tem que entender como é que tá seu intestino. Se ele estiver bem, você não tem necessidade de estar usando probiótico, comprando probiótico porque é bom. Não, você já tem um intestino legal, você já evacua todo dia, não faz força, né? Então, não tem necessidade. Gente, probiótico, eu sempre falo pro meu paciente, ele tem dia e hora certa para acabar. Você não tem que ficar tomando probiótico todo dia, tá? Agora, você pode ter no seu dia a dia, por exemplo, o kefir, que são colônias de bactérias, não são identificáveis, mas já saiba que o kefir ele daqui, por exemplo, é diferente de um kefir lá do sul, porque as bactérias são outras. O que é kefir? Kefir é como se fosse uma colônia de bactérias que ela vai fermentar e formar um iogurte, tá? Quando você tem o iogurte natural... Então eu tomo kefir e não sei, é isso? Não, porque no iogurte natural é uma cepa só que faz o iogurte, entendeu? Sim. E o kefir não, é uma colônia de bactérias, várias, né, juntas para fazer o kefir. Aí você vai trocando, você vai doando, eu tenho kefir. Então tem que ter vamos pensar assim, esse link não é para estar comprando probiótico, para estar tomando todo dia, porque não é assim, tá? Sim, e o kefir, se você tiver em casa as mudas, você vai fazendo e vai utilizando no dia a dia, bem melhor para isso, né? Para o dia a dia, de que você está tomando probiótico, tá certo? E que outras dicas tu poderia dar para o público que está acompanhando a gente nesse sentido, Regi? Do kefir ou Não, de suplementos em geral. Não, assim, é nesse caso que a gente está falando da mulher menopausa, a gente tem que ver os sintomas que essa mulher está sentindo. Ela está com queda de cabelo, ela já melhorou o intestino, por exemplo, que ela falou aí. Então, vamos lá suplementar complexo B, uma biotina, né? Eu estou com irritabilidade. Vamos lá, você já viu como é que está a sua vitamina B12? A gente sabe que vitamina B12 está muito ligado a questões neurológicas. Uhum. Se você tem uma desbiose, uma menopausa, né? E ali você não cuida desse intestino, você vai diminuir essa absorção.
principalmente de B12, que ela é, vamos dizer assim, é muito rico nas carnes, ela é quebrada, vamos pensar assim, para o público entender melhor, no nosso estômago, tem fator intrínseco, que ele vai fazer um processo onde ele vai retirar a B12. Se essa B12 não tem um spa, né, não é bem absorvida, você vai baixar B12. E o que mais vejo em consultório é B12 em mulher baixa, né? Tipo assim, porque está dentro do parâmetro lá do bioquímico, né, do exame. Tá geralmente o parâmetro é de 199, depende de cada laboratório, a 800 mil. Aí uma pessoa está com 234, olha, tô ótimo que está dentro do parâmetro. Não. Uma B12 boa hoje, em qualquer pessoa, ela tem que estar ali em 650, 8,700. Por quê? Porque a B12 ela é muito recrutada. Ela é recrutada tanto na questão neurológica, na formação dos nossos antioxidantes. Então, a gente precisa entender isso. Olhar a vitamina D, importante na mulher em menopausa. O intestino ama a vitamina D. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. E sempre né, eu penso muito assim, olhando esses exames, a cada 6 meses procurando o ginecologista, o endócrino, ver reposição hormonal. Esse é o conselho que eu dou. Olha, eu quero primeiramente uma salva de palmas para os homens que estão mandando mensagem em nome das esposas. O Carlos Henrique, de 40 anos, está dizendo que a esposa dele tem 47 e começou a ganhar peso rapidamente. Isso. Depois da menopausa, mesmo sem mudar muito a alimentação. Isso pode ter ligação com a microbiota? Tem ligação com... Deve estar em desequilíbrio total, não, né? Tem no sentido de quê? Mas por que a sua esposa está acontecendo isso com ela? É normal, porque se ela está em menopausa, ela baixou muito... A menopausa na mulher é a questão hormonal. Ela é o ciclo da vida onde o principal hormônio dela, progesterona e estrogênio, ele cai bruscamente. E esse estrogênio, ele é protetor de obesidade, é protetor ósseo, é protetor cardiovascular, é protetor neurológico, por isso que às vezes tem irritabilidade, tenha muita paciência com ela. Então, e aí, se você não cuida desse intestino, fica pior ainda. Então, você aumenta o risco aí de câncer de mama nessa mulher que não trata esse intestino e está nessa situação. Tem aquele famoso fogacho, que é aquele calor que vai e volta rapidamente. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, que às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho fogacho, então eu não tenho menopausa. Você não tem o fogacho, mas a menopausa tem porque você chegou nesse ciclo onde você não menstruou mais. Entender isso. E aí tem esses sintomas. O que é que a gente vê? Mulher que comia a mesma coisa antes e hoje já começa a ter sobrepeso. Entender que sobrepeso, ele é fator de inflamação. Então, a sua esposa precisa cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, tem que fazer atividade física, principalmente musculação ali para proteção óssea. E também, se ela puder, aí o médico vai avaliar, fazer uma reposição hormonal. Então, não vamos demonizar a reposição hormonal, ela tem vários benefícios, mas precisa ser bem acompanhado. A questão é essa. Então, assim, e intestino a gente vai sempre que cuidar, sempre, gente. Olha, a Beatriz também. Olá, Edi, tenho 52 anos, estou na menopausa e sinto muitas dores abdominais e gases com frequência. Gostaria de entender se isso pode estar relacionado ao intestino e se existem alimentos que devo evitar totalmente para reduzir esses desconfortos. Então, esses gases de desconforto tem a ver com o intestino. Você está com alguma desbiose aí, você está comendo alguma coisa que está fermentando demais, aí dá essa sensação. Tem que ser observado, né? Numa consulta que eu vou identificar o que é o alimento, né? Se ela vai me dizer o que é que ela consome durante o dia, e ali eu vou entender qual é, porque a gente tem vários alimentos que fermentam. Né? A gente tem, por exemplo, amendoim, a gente tem o próprio leite, o próprio trigo, mas assim, a gente não tem que tirar tudo, que é o que eu vejo mais errado no consultório, sabe, Hélio? A pessoa tem alguma questão gastrointestinal, já tira tudo, já tira o glúten, já tira o leite, e aí a gente não mais identifica. Quando pede alguns exames, dá falso negativo. Por quê? Porque a pessoa retirou antes de fazer os exames. Acontece muito isso com glúten, que eu mais vejo na prática clínica, né? A pessoa tira tudo e aí quando eu digo, olha, para você identificar o que é que você tem, às vezes vai precisar voltar a comer glúten por 3 meses, porque senão o exame vai dar falso negativo.
Então a gente tem que ter esse cuidado. Olha, tem mais algumas mensagens, eu vou dar uma apressada aqui, tá, Edi? Tá. A Fernanda, de 49 anos, no Liberdade, estou na menopausa e comecei a tomar hormônio indicado pelo meu médico. Queria saber se a microbiota intestinal pode interferir na absorção desses medicamentos e se devo ter cuidados alimentares específicos nesse caso. Tem sim, é legal você fazer reposição hormonal, aquilo que eu expliquei para você. Então você faz uma reposição hormonal, ok. Aí você cuida da alimentação, faz atividade física. E com isso vai ter um peso que a gente chama saudável, né? Para não ter muito tecido adiposo. E aí, se você faz isso, você vai ter aquela eliminação do estrogênio de maneira correta. Né? Cuidando desse intestino, vai rodar esse estrogênio, essa progesterona de forma correta dentro de você. Porque entenda que quando a gente usa o estrogênio, ou a mulher mesmo que ainda não está na menopausa, tem o estrogênio, ele precisa ser eliminado. Né? E a gente precisa do intestino para fazer isso. Então, a gente precisa do intestino bem, né? Sem desbiose, com bactérias em eubiose. E é isso a gente faz, com alimentação. Atividade física, alimentação, consumo de fibra na comida, né? Nos alimentos integrais. Que integrais que eu falo? Não é caixinha integral, é fruta, verdura, legumes. A Juliana, de 51 anos, lá do Caranã, desde que entrei na menopausa, percebo que meu sono piorou muito. Li um artigo que a microbiota intestinal também pode influenciar na produção de neurotransmissores como a serotonina. Perfeito. Isso é verdade? Verdade. Melhorar o intestino pode ajudar até no sono? Sim, porque a gente produz triptofano. Nós somos o que nós comemos, sim, né? Sim, e entenda que do intestino para o nosso cérebro, a gente tem um caminho chamado nervo vago. E aí, a gente produz esse triptofano ali. A serotonina, ele é precursor da melatonina, que é o nosso hormônio que a gente fala que a gente fala do sono, mas na realidade ele é um hormônio que mantém o nosso sono legal, tá? Ele não é indutor de começar a dormir, mas ele, durante a noite, a gente precisa dela. Então, tem que ajustar isso mesmo, né? E se você não faz a reposição ou não pode, falar aí com o teu médico ou ir na nutricionista, pensar no indutor de começar a dormir e usar a melatonina na dosagem correta para ver se você melhora isso. Pra gente finalizar, muito obrigada a todo mundo, a Paula, a Marciane, Camila, a Andréia, a Patrícia, Sonja, Larissa. Não vou conseguir responder todas, mas eu vou falar a última, que é a da Paula, de 53 anos, do senador Hélio Campos. Ela diz que tem histórico de osteoporose Sim. na família. E sei que a menopausa aumenta esse risco. A microbiota intestinal também tem alguma relação com a absorção de cálcio e outros minerais importantes? Totalmente. Microbiota boa vai absorver bem cálcio. A osteoporose está muito ligada o que é que acontece? Você não tem um bom consumo de cálcio, nem de magnésio. Não é só cálcio, é cálcio, magnésio e vitamina D. E aí, ele começa a recrutar cálcio do teu osso para fazer outras funções do seu organismo. E a gente sabe que o estrogênio também ele é muito protetor de osteoporose. Então, a gente tem que ter em equilíbrio todos esses minerais. Se você tem um intestino ruim, como é que você vai absorver? E às vezes não adianta eu suplementar e não cuidar do intestino, né? Então tá tudo interligado. Importantíssimo você falar nisso na osteoporose. Então a gente precisa sim cuidar desse intestino. Olha, essas foram as dicas de saúde de hoje com a nossa nutricionista de Oliveira. Aprendemos que a microbiota intestinal tem um papel fundamental durante a menopausa, ajudando no equilíbrio hormonal, no controle do peso, na digestão e até na qualidade do sono. Né? Cuidar do intestino é também cuidar de toda a saúde da mulher. E algumas dicas que eu vou falar aqui agora de saúde relacionadas à microbiota intestinal na menopausa. Invista em fibras, frutas, verduras e cereais integrais são alimento das bactérias boas do intestino. Inclua probióticos e iogurtes naturais, kefir, né? Iogurte. Kombucha, ajudam a equilibrar a flora intestinal. Sim, também. Evite ultraprocessados, excesso de açúcar, álcool e alimentos industrializados prejudicam a microbiota. Totalmente. Hidrate-se bem também, Isso. a água melhora o funcionamento do intestino Perfeito. e ajuda no processo da digestão. E procure um acompanhamento com a nossa nutricionista de verdade. Oliveira. Edi, Obrigada. diz aí onde é que você atende, deixa o teu contato para agendamento. Gente, anota, por favor, tá?
Olha, a primeira coisa, antes de tudo isso, rapidinho, gente, intestino é vida. Intestino, tudo que acontece no intestino, não fica só no intestino. Esse é o recado que eu quero te dizer. Vai para todo o nosso organismo. Vocês entenderam um pouquinho hoje. Eu atendo na Fisioclínica, meu telefone é 95 981 12 6640. E meu Instagram é Edi Oliveira, Edi com Y, né? Que você fala. Exatamente. Macedo, e lá eu falo muito de intestino, de menopausa, dou algumas dicas. Às vezes, quando eu tô muito corrido, coitado, meu Instagram fica um pouquinho de lado, mas eu sempre tô lá. Vamos resolver isso em breve. Vamos. Olha, Edi, então, telefone para contato? 95 981 12 6640. 981 12 6640. 6640. Segue a Edi no Instagram.